Amém. Meus irmãos, os dias eles não estão fáceis, né? Eles não estão tão bacanas assim. Nós estamos enfrentando algo mundial que tem atacado mundialmente, mas tem atacado individualmente também. Todos têm um conhecido, um familiar, um querido que partiu ou que está doente. Neste momento mesmo eu tenho uma sobrinha, filha do meu irmão mais velho, que está entubada, mas nós cremos no poder de Deus restaurador, que está soprando o ar nos pulmões dela, está soprando o ar dele nos pulmões de todos os que estão internados. Nosso Pai está agindo, né? Então, nesse tempo de insegurança, incerteza, desse perrengue todo, nós confiamos em Deus, porque Deus é Pai, né? Amém. Ele é tão Pai que Jesus mesmo ensinou a oração dele. Qual que é a oração que Jesus ensinou para nós? Pai nosso, Pai nosso. Deus é tão Pai que Paulo fala em Efésios 3, 14 e 15 assim. Efésios 3, 14 e 15 fala: por essa razão dobro os meus joelhos perante o Pai, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Ou seja, o que significa isso? Deus tem uma família no céu e tem uma família na terra. Ele é Pai no céu, Ele é Pai aqui na terra. Deus é Pai, da mesma forma que Ele é Pai lá, Ele é Pai aqui. Quem nunca ouviu falar essa frase? Eu mereço ser feliz porque eu sou filho de Deus. Porque se Deus é Pai, Ele tem filho, amém? Tem muitos filhos. Então, eu sou filho de Deus. Que Deus é Pai é indiscutível. Que Deus é Pai está na essência dEle. Agora, será que realmente todos nós, ou todos podem dizer, sou filho de Deus? O tema de hoje vai ser os filhos de Deus. João 1, 12 e 13, fala assim: mas todos quanto receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E é neste momento que você aplauda ao Senhor por você ser um filho de Deus. Glórias a Deus. 1 João 3,1 fala assim também: vede que grande amor tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Vede com grande amor que nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Mas quem são os filhos de Deus? Onde vivem, o que comem, qual o seu habitat natural? Veja essas coisas mais, daqui a pouco aqui mesmo eu vou falar com você. É isso aí. Então olha lá, seguindo. Agora, será que realmente, pergunto de novo, todos nós, cada um de vocês, eu, podemos falar, nós somos filhos de Deus? As Escrituras Sagradas realmente falam a respeito da paternidade de Deus, da paternidade universal de Deus, mas não da forma que muitos alegam. Na Bíblia nós vemos pelo menos 3 formas de filiação divina: pela criação, pela eleição e pela adoção. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, amém? Estão acompanhando aí? Glórias a Deus. Primeiro, criação. É a primeira forma de filiação divina. Todos foram criados por Deus, todos os seres humanos, e foram criados à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1, 26, 27 fala assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E aí quando Deus fez o homem, fez ele sem umbigo, né? Porque ele não precisa ter umbigo, umbigo é uma cicatriz. Só que Deus achou ele tão bonitinho, chegou na barriga dele, fez assim, formou um umbigo. Adão teve umbigo, heresia própria minha, tá bom?
Relaxa, acompanha aí comigo. Mas o homem foi criado por Deus, imagem e semelhança de Deus. Os anjos, eles não foram criados conforme a imagem e semelhança de Deus, mas eles também são chamados de filhos de Deus pela criação. João 6 fala assim: em um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre ele, aquele enxerido, cabeçudo, foi lá naquela reunião. Mas aí está falando, quem são os filhos de Deus nessa reunião que teve lá no céu? Os anjos, tá? Então os anjos também são chamados de filhos de Deus. Então todos nós somos filhos de Deus, temos a nossa origem em Deus. Amém? Estão acompanhando? Por eleição, quem são os eleitos? Os eleitos foi um ato soberano de Deus, quando Ele separa um povo para levar a mensagem dEle. Então Ele elegeu o povo de Israel. Quando Ele pegou lá Abraão e separou Abraão, para que da linhagem de Abraão todos os povos da terra fossem abençoados, a partir daquele ponto a descendência de Abraão foi eleita. Então Isaías 41, 8 a 10 fala assim: mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem escolhi, descendência de Abraão, tomei desde os confins da terra e te chamei desde os seus cantos e te disse: tu és o meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Então é isso, os judeus foram eleitos. E aí nós vemos o terceiro momento, a terceira forma de filiação, que é a adoção, que é onde entra todos aqueles que querem ser filhos de Deus. Porque alguns filhos adotados, eles têm dificuldade em relação, mesmo sendo adotados, eles têm dificuldade em relação ao abandono e rejeição. E essa ideia tem que ser arrancada da sua cabeça. O mesmo conceito que a pessoa possa ter de filho adotado ser menos filho do que o filho de sangue. Isso aí é uma besteira, é um sentimento maligno, é um sentimento errado. Foi muito errado eles terem sido abandonados pelos seus pais biológicos, mas deixa eu te falar uma coisa: você sempre foi criação de Deus, você sempre foi querido pelo Senhor, o Senhor sempre te desejou, você é cuidado pelo Pai, certo? Deus te amou desde o início, Ele te desejou, porque Ele te formou. Gálatas 4 e 5 vai falar mais sobre isso. Fala assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. A fim de recebermos a adoção de filhos. Filho adotado, como eu falei, ele não é menos que filho legítimo, mas é totalmente ao contrário. Ele é um filho que foi escolhido, ele é um filho que foi desejado, ele é um filho que tem os mesmos direitos dos outros filhos. Então a adoção não é um adjetivo. Eu sou filho adotado, não existe. Existe filho. Existe filho, você é filho, você é filha. Existe isso. E a adoção é um meio que Deus inventou de gerar filhos. Você é um filho de Deus e você tem todos os direitos de um filho que um filho possa ter de um pai. O meu sobrinho, eu tenho um sobrinho adotado. E é incrível que dos irmãos dele, ele é o que mais se parece com o meu irmão. É incrível, meu irmão, ele é lesado, sabe? O meu irmão mais velho é bem diferente. Eu sou taque, né? Eu sou esse cara meio louco assim. Mas meu irmão mais velho é aquele cara que quando vai pegar o ônibus, assim, um ônibus passa, ele faz assim, ó, depois que o ônibus passou, sabe? O cara lesado, o Quinho, meu sobrinho, ele é lesado igual ao meu irmão. Esse cara veio assim, mas é um cara antenado, mas é um cara que... entende? É igualzinho. Mas vamos nos aprofundar disso, amém? Amém. Então vamos recapitular o que eu já falei para você se ligar aí. Deus nos criou, nós somos filhos pela criação. Pelo pecado nós deixamos de ter a convivência com o Pai, certo?
Mas Ele não nos abandonou. Ele cria uma nova estratégia de trazer os filhos para próximo dele. Então Ele elege um povo para que esse povo seja representante dele aqui na terra e traga os filhos para perto do Pai novamente. Então aí entra os filhos eleitos. E aí Gálatas, vamos continuar lendo lá. Gálatas 4:1 fala assim: olha só: digo, pois, que todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. O que é que está falando aí? Existia na época alguns tutores que cuidavam de crianças, algo como um internato, porque era muito comum o pai morrer e deixar o filho novo, não criar. As pessoas morriam mais cedo, né? Por causa de guerras, e existe algo, pessoal, que é maligno, onde a paternidade tem sido roubada, e desde aquela época a paternidade tem sido roubada, os homens morrem mais cedo. O coronavírus mesmo, ele mata 2 vezes mais homens do que mulheres. As guerras levam os homens. Quando você vê homem morto em violência, isso é o diabo tentando roubar a paternidade. Então existia esse mecanismo das crianças que não podiam ser acompanhadas pelo pai. Ela tinha o direito à herança, mas ela não recebia essa herança ainda, porque ela não tinha maturidade para receber essa herança. Então ela cuidada como um servo, como um escravo. Ela era cuidada, ela não tinha os direitos ainda à sua herança até ter a maturidade para poder ter. Assim como no pecado, o homem, tudo pertencia a você, você é filho por criação, tudo pertencia a nós. A partir do momento que o pecado entrou em nós, nós perdemos o direito que nós tínhamos. Nós teríamos que trabalhar muito para conseguir aquilo que Adão tinha praticamente de graça, e por causa do pecado. Continua lendo aí em Gálatas 4:2. Essa criança, então, ela está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão ou escravos, debaixo dos rudimentos deste mundo. Ou seja, nós... Eita, caiu a força aqui? Aê, mano. Acabou aí o som também? Não? Rapaz, meu notebook aqui, ele acabou. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui de novo. Venha. Voltou. Intercede aí, cara. Mas a ideia era que existia um tempo desse cuidado dos tutores, que o escritor, o Paulo, está falando que ele se compara com essas crianças, que se compara também ao tempo dos eleitos, que os eleitos cuidavam, era o tempo da lei. Então nós estávamos antigamente julgados pela lei, e assim você também, quando no pecado estava, antes de conhecer a Deus, antes de você se tornar filho de Deus, você estava como essa pessoa que estava debaixo da lei. Então existia uma coisa uma linha que te mantia na linha. Você não saía matando pessoa aí na rua, tudo mais. Você não saía desse jeito. Existia maldade dentro de você, como existe dentro de todo ser humano, certo? Mas ainda nós não tínhamos o direito de filhos. Então, esses tutores, esses guardiões, esses administradores, quem eram esses tutores? Volte um pouco aí em Gálatas 3:23 ao 24. Gálatas 3:23 ao 24 fala assim: mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, de maneira que a lei serviu de aio, de tutor, para nos conduzir a Cristo. Vocês estão acompanhando? Amém?
Amém? Então esse foi o tempo da lei, o tempo dos tutores, dos guardiões, dos administradores. Esse também era o tempo que nós fomos tidos como escravos, como eu falei, escravos do pecado. Contudo, Gálatas 4, 4 e 5, que nós já lemos, vamos ler de novo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então chegou um momento que aconteceu um mas, aconteceu um porém. E que mudança foi essa? A plenitude dos tempos, o tempo determinado pelo Pai veio, foi quando Jesus Cristo veio. Então, enfim, em vez de nós sermos colocados como servos, agora nós somos filhos. Depois de Jesus, a nossa qualificação ela foi mudada, e a gente vai entrar mais fundo nisso. Você entendeu o conceito então de filho por adoção? Amém? Então essa terceira definitiva filiação divina se encontra a mais bela expressão do amor do nosso Deus. Vamos retornar a ler o que nós lemos no início, João 1, 12 e 13. João 1, 12 fala assim: mas todo quanto receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de varão, mas de Deus. Olha só, nesse texto nós vemos claramente a obra do Senhor através do Espírito em todos os que creem em Jesus. Ela não é do sangue. O que é isso? Processo natural sugerindo a mescla do sangue do pai e da mãe, certo? Nem da vontade da carne, a vontade, desejo natural que o casal tem de ter um filho, nem da vontade do varão, que é o desejo do pai em perpetuar a sua espécie, mas sim, nasceu do próprio Deus, no qual deu o seu Espírito Santo para clamarmos Abba Pai. Deus quis isso, Deus quis essa adoção, Deus quis você. Não foi você que escolheu ele escolheu você. Então essa adoção ela iniciou em Deus, ela não iniciou em você. Depois nós nos entregamos a ele, certo? Mas a adoção dada pela fé em Jesus trata-se da nossa conversão ao nosso Pai, o abandono das velhas práticas, uma nova vida seguindo ao Pai, amém? Então não basta você ter um conhecimento teórico das coisas de Deus, não basta isso, não basta você simplesmente falar assim, eu sou filho de Deus. Para você realmente ser um filho de Deus, você é preciso nascer de novo. Você precisa entender esse processo e se entregar a esse processo. Jesus mesmo falou para Nicodemos assim em João 3, do 3 ao 7. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, aquele que não nascer de novo, Nicodemos, não pode ver o reino de Deus. E aí Nicodemos, que já era um sábio da lei, ele era um rabinão, um cara que era entendido ali, era uma pessoa estudada e já era um senhor, que fala assim, mas como posso nascer de novo ainda sendo velho? Porventura posso entrar no ventre da mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes em ter dito, é necessário vos nascer de novo, nascido da água e do Espírito. Acho que é legal você ver isso, tem uma revelação tremenda nisso. A água é entendido como o próprio Jesus. Então você precisa ser nascido na água, não só a questão do batismo, ok? De você ser batizado e depois receber o Espírito Santo, tudo mais, mas é algo que trabalha em conjunto. Deus, quando criou os céus, criou a terra, o Espírito, ele fala, através da palavra todas as coisas se criam. E aonde é que estava o Espírito? Pairando sobre a água. Então era uma ação, a criação foi uma ação do Espírito com a palavra de Deus. Isso é nascer da água e do Espírito. Um bebê quando nasce, aonde é que ele nasce?
ele está dentro da água, ele está sendo formado dentro da água, e Deus coloca o Espírito dentro dele. É ali que há a vida. Então, isso foi muito profundo. Considerações sobre filhos de Deus. Primeira consideração que eu quero fazer aqui, que o filho sempre refletirá seu pai. É incrível, cara, como meu filho Antônio parece comigo. Ele é tão pequeno. Às vezes eu não queria que ele se parecesse tanto comigo. É sério, mas o menino é terrível. O moleque pegou a tesoura, meteu no cabelo, e eu tinha feito isso na infância também. Aquelas madeixas lindas dele, ele foi lá e chega com um tucho para mim e fala assim: pai, já chorando. Eu falei: o que você fez, filho? Dá para colar. Eu falei: não dá para colar mais. Aí eu fui num local, tinha uma máquina de cabelo, eu falei: vou dar um jeito no seu cabelo. Aí peguei a máquina, pus a máquina 4, raspei o cabelo dele. Aí eu olhei assim, eu falei: precisa fazer o pezinho também, né? Aí eu pego, ponho a 0, vou fazer o pezinho. Meu irmão, ficou horrível. Um negócio torto, desenhado assim. Eu falei: filho, eu estraguei mais. Então você vê como é igual pai e filho. Um estraga o cabelo, o outro vai e estraga mais ainda. Que seja, depois eu levei num cabeleireiro, ele tosou tudo e tá beleza, tá lá o moleque lá. Depois vocês olhem como ele ficou. Poderia contar milhares de histórias aqui, mas filho se parece com o pai. Ele tanto para o bem quanto para o mal. Tem uma historinha que 2 bêbados estão entrando numa casa. Aí um olha para o outro e fala assim: oh, essa casa é minha. Aí ele fala assim: não, essa casa é minha. Não, deixa eu entrar aí. Não, você não vai entrar não, não te conheço, essa casa é minha. Então eles começam a brigar. Aí daqui a pouco sai uma mulher lá de dentro e fala assim: bonito, hein? Pai e filho brigando de novo. Então, o pai e o filho, incrível, tanto para o bem quanto para o mal, cara. Essa maldição às vezes acompanha, mas ela é quebrada, a maldição, quando entra o conceito e a verdade de ser filho de Deus. Toda família pode ser transformada, toda maldição hereditária é quebrada quando você se torna filho de Deus. E deixa eu te falar, o seu filho vai ter essa maldição que foi quebrada em você. Quando você se torna filho de Deus, o seu filho vai se parecer com você. Ele vai servir a Deus como você serve a Deus. Jesus declara assim em João 5:17: o filho por si mesmo